noite, boa noite, boa noite! Hoje eu vou falar de um tema bem importante, que nós muitas vezes a gente não se liga, mas que está no nosso dia a dia, está sempre nas nossas decisões. Hoje eu vou falar sobre o poder do agora. E que poder é esse, né? Que poder é o poder do agora? O poder do agora é o poder que nós temos. Você já parou para pensar por que a gente chama o presente de presente? Por que existe o passado, existe o futuro e por que o presente é o presente? Justamente porque ele é um presente, ele é uma dádiva, ele é uma bênção. Ele é o único momento em que a gente pode ter decisões e a gente pode tomar decisões. A gente não pode tomar decisão no passado e a gente não pode tomar decisão no futuro. A gente pode, talvez, planejar o futuro, mas é garantido que ele vai acontecer? É garantido que o futuro que tu planejou vai ser exatamente como tu planejou? Eu sou prova que não. Nós todos somos provas que não, né? Quantas vezes você planeja algo, você se programa e tá tudo para dar certo? Não, vai dar, não tem como dar errado. E algo sai diferente daquilo que tu planejou. Mas a decisão de tomar esta atitude, a decisão que tu tomou, ela não foi no presente, ela não foi no futuro, ela foi no presente. E o que acontece hoje com a quantidade de estímulos que a gente tem, tanto na internet, quanto na rua, quanto na televisão, no rádio? A gente recebe estímulos a todo tempo. E com a função do Instagram, com a função da internet principalmente, a gente vive em duas prisões. A primeira prisão, e eu acho que é a maioria das pessoas vivem nesta prisão, é a prisão da ansiedade. Por que eu chamo de prisão? Porque as pessoas elas ficam, primeira coisa, comparando a sua grama com a grama do vizinho. O Instagram, ele proporciona muito isso pra gente, né? Ele proporciona muito, olha só, fulana fez aquela viagem, olha só, fulana fez isso, olha só o casamento da fulana, ai, fulana se separou, ah, fulana isso, né? E a gente fica o tempo inteiro ali zapeando para saber o que está acontecendo com os outros. E mesmo que tu não te importe com o que efetivamente acontece com os outros, tu acaba absorvendo todo tipo de informação. Então, tu acaba absorvendo aquela situação que acontece na vida alheia, tu acaba sabendo notícia, tu acaba te envolvendo com várias situações. E isso, quando a gente se desconecta do presente, a gente abre mão do nosso poder de decisão. Então, a gente vive naquela ansiedade. Será que eu vou conseguir tal coisa? Será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou conseguir aquilo? E a gente fica sempre naquela expectativa do futuro. Mas o que tu pode fazer hoje, no presente, para alcançar ou planejar o teu futuro? Eu converso com algumas pessoas e algumas pessoas dizem para mim, Elisa, mas por que eu gosto de viver o hoje? Por que eu vou pensar no futuro? Por que eu tenho que economizar? Por que eu tenho que investir? Por que eu tenho que poupar? Eu gosto de viver o hoje, eu vivo a vida loucamente, né? Mas tu já parou para pensar que a chance de tu estar aqui no futuro é grande? Que a chance de que tu tem de viver, a chance que tu tem de estar viva é maior do que o contrário? Então, a gente precisa se programar, a gente precisa se planejar para o futuro, mas não viver lá. E da mesma forma, o passado. Você conhece alguém que vive no passado? Eu não conheço ninguém, mas as pessoas vivem pensando no passado, pensando nas dores que tiveram, pensando no que aconteceu, remoendo angústias e sofrimentos que tiveram, trazendo aquelas emoções à tona novamente. E isso também é um tipo de prisão.
Quando a gente vive no passado, a gente tem algo diferente de ansiedade. Ansiedade é por algo que vai acontecer. Agora, no passado, desencadeia o quê? A depressão. A maioria das pessoas que estão depressivas vivem com um pensamento em fatos que aconteceram no passado. Em fatos que aconteceram com ela, trazendo esses sentimentos à tona novamente. E quando tu vive nestas duas prisões, tu perde o teu poder de decisão. E daí eu volto a dizer, por que o presente é presente? Porque o presente, o hoje, o agora, é a nossa chance de mudar a nossa realidade. É a nossa chance de pensar num futuro, sim, sem ansiedade, com os pés no chão, mas de tomar as decisões mais assertivas para que tu atinja os resultados que efetivamente tu quer. Quando tu decide, por exemplo, vou fazer uma viagem. Quando que tu decide fazer essa viagem? É lá no futuro? Não, é sempre no presente. Todas as decisões das nossas vidas são tomadas no presente. E isso é ter as rédeas da nossa vida. Isso é ter o poder de decisão. Eu falo muito da gente ser a protagonista da nossa história. Mas como que a gente vira protagonista da nossa história? O que é o protagonismo? É tu ser o ator principal, é tu não ser o coadjuvante. É tu não depender de fatores externos para tomar as tuas decisões. É tu tomar as tuas decisões, é tu assumir as rédeas da tua vida, apesar dos fatores externos. A gente está aqui vivendo hoje, por exemplo, um cenário político que gera uma incerteza absurda para os próximos meses, para os próximos, né? Que ninguém sabe o que vai acontecer, porque é um novo governo, enfim. Mas adianta tu pensar lá na frente, tu tem que tomar a decisão no hoje. Tu tem que tomar a decisão agora, tu tem que fazer o que está ao teu alcance, para que efetivamente tu consiga atingir os resultados que tu quer. Então, se, por exemplo, tu quer ter um relacionamento mais saudável, um relacionamento com mais conexão, com mais desejo, com mais cumplicidade, quais são as atitudes que tu tá tomando hoje, no presente, no agora, para que a tua situação mude? Elisa, tô com um problema financeiro. Quais as tuas atitudes hoje que tu tá tomando? O que tu pode fazer de diferente hoje para mudar a tua realidade? A gente tá em novembro. Quantas pessoas agora estão correndo para o final do ano? Meu Deus, o ano está acabando e eu não fiz nada. Ou o ano passou e eu não vi. Por que tu não viu o ano passar? Será que era porque tu não estava no presente? Será que era porque tu não estava no agora? E estar no agora é isso. Não significa não planejar o futuro. Não significa não lembrar do que aconteceu no passado. O passado ele é importante para que a gente não repita os mesmos erros, para que a gente não repita as mesmas situações. Ele serve como base, ele serve como história, mas jamais deve servir para trazer sofrimento. Jamais deve servir para trazer de volta dores. O passado já passou. Já foi, ele é imutável. Não existe uma máquina do tempo que faça você voltar no passado. Pelo menos não na vida real, nos filmes existem. Mas na vida real ainda não inventaram uma máquina do tempo para você voltar no passado e mudar a tua realidade. Da mesma forma, não existe uma máquina que vá para o futuro. Não existe um controle remoto que nem aquele filme, o Clique, lembra que você... que lá o personagem adiantava as coisas para que as coisas acontecessem mais rápido e ele conseguisse alcançar os objetivos dele. Isso ainda não inventaram, isso não existe. O que existe é o hoje. E o que tu tá fazendo hoje para mudar a tua vida? O que tu tá fazendo do presente? Da dádiva que tu tem de tomar decisões no agora, no hoje. No que é possível fazer apesar das circunstâncias, no que é possível fazer apesar das coisas que estão acontecendo, apesar dos fatores externos.
Eu também escuto muitas pessoas falar, Elisa, mas se o meu marido fosse diferente, se meu namorado fosse diferente, se isso, se aquilo, se possibilidades, se a gente tivesse mais dinheiro, se a gente tivesse, enfim, numa outra cidade, sempre nas possibilidades do si. Mas e o agora? O poder do agora, ele é isso. E o poder do agora, ele mudou literalmente a minha vida. Quando eu entendi que o passado, para mim, eu não podia mudar ele, o que eu podia fazer era algo diferente para que o meu futuro fosse diferente, para que a minha vida fosse mais abundante. Quando eu entendi que quem tinha o controle da vida e da minha vida e das minhas atitudes, eu mudei a minha realidade. Eu mudei a minha realidade. Por quê? Por mágica? Porque eu tenho sorte? Não, porque eu decidi viver no agora. Porque eu decidi estar presente no hoje, no viver o hoje. Planejando sim o futuro, como eu disse, precisamos planejar. Mas a gente precisa focar no hoje. O que eu tenho de possibilidades? Elisa, quero mudar de emprego, não aguento mais meu chefe. O que tu tá fazendo hoje para mudar de emprego? O que tu tá fazendo hoje para tu ter, por exemplo, aquela renda extra que daqui a pouco tu quer? O que tu tá fazendo hoje para que tu consiga a casa dos teus sonhos? E assim para tudo na vida. Tanto para o relacionamento. Elisa, quero que os meus filhos estudem numa escola particular do bairro XYZ, esse é meu sonho. Quando a gente vive só no mundo das possibilidades do si, a gente só sonha. E os sonhos, eles só viram realidades quando eles se tornam objetivos. Quando a gente transforma um sonho em objetivo e a gente consegue metrificar ele, e a gente consegue extrair ele, colocar ele em metas, por exemplo, é que efetivamente a gente consegue realizar. Tem um sonho de ter o corpo sarado no verão. O calorzinho tá chegando agora. O ano inteiro comi hambúrguer. Qual a chance de chegar em dezembro tu tá com o corpo sarado que tu tanto quer? O que tu tá fazendo hoje para que isso aconteça? Então é sobre isso o poder do agora. O poder de tu tomar as rédeas da tua vida, de tu tomar as rédeas da tua realidade, de tu ser protagonista da tua história e realmente fazer a diferença na tua vida, porque nós mulheres, e aqui acho que tem todas vocês, mulheres que estão me seguindo, nós temos esse poder. Nós temos o poder de mudar qualquer situação em que a gente se encontre. Nós temos esse poder. Não que os homens não tenham, mas nós mulheres, a gente é diferente. A gente tem sensibilidade diferente. Eu desconheço qualquer mulher, por exemplo, que não aproveite oportunidades, na verdade. Mulher é um ser incrível, ela aproveita toda oportunidade que aparece na frente dela. Não interessa qual, mas se é uma oportunidade, ela agarra, na verdade. Aquela oportunidade da liquidação da loja. Mas a gente dá um jeito. A gente arruma um jeito para conseguir as coisas que a gente quer. Pelo nosso senso de daqui a pouco fazer várias coisas ao mesmo tempo, pela nossa capacidade feminina, pelo nosso poder da energia feminina, de sermos mais sensitivas, de sermos mais empoderadas, de sermos mais adaptáveis. Lembra? Eu falo bastante sobre o poder da energia feminina e masculina, né? O homem, ele é mais duro, ele é mais rígido, ele é mais focado. A mulher é que pensa em várias possibilidades. Só que daí é que tá.
Quais são as possibilidades que tu tá pensando no agora? Quais são as possibilidades que tu tá tendo hoje para mudar a tua vida e mudar a tua realidade? O poder do agora quer dizer isso. O poder do agora significa você pensar e agir além da sua mente. Porque a nossa mente quer viajar. O nosso cérebro quer ficar zapeando o Instagram ali por horas e horas e horas, sonhando com aquela viagem para Paris, sonhando com aquela viagem para longe, sonhando com aquele carro importado. O nosso cérebro quer isso. Mas o que a gente está fazendo hoje para ter isso? Assumir as rédeas da nossa vida significa tomar decisões no agora. Ser protagonista da nossa vida significa tomar decisões no agora. E para isso a gente tem 1 milhão de possibilidades. E para isso, por exemplo, eu posso ter uma ação. Eu sempre falo isso, por exemplo, nos meus cursos, enfim, eu digo, a gente tem uma garrafa, a gente encontra uma garrafa na rua. O que a gente faz com essa garrafa? A gente pode jogar fora a garrafa, a gente pode pegar a tampinha da garrafa e entregar para alguém que recicla, a gente pode chutar a garrafa, a gente pode encher a garrafa, a gente pode fazer milhares de coisas com a mesma garrafa. E a mesma coisa na nossa vida, a situação que tu estás hoje. Quais são as possibilidades que tu pode fazer hoje para mudar a tua realidade? Nós não somos imutáveis. Que bom, né? Que bom que a gente pode mudar, que a gente pode pensar diferente, que a gente pode fazer diferente. Isso é muito importante. Porque é assim que a gente consegue construir e ter aquilo que a gente tanto quer. Agindo no agora. Mas Elisa, ok, tu tá falando no agora, né? Tu tá falando no agora, como que eu faço isso? Como que eu me torno menos ansiosa? Como que eu deixo de pensar somente no futuro ou deixo de remoer as coisas do passado? Uma coisa simples, 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 simples. Respiração. Quantas vezes por dia você para respirar conscientemente, intencionalmente? Não estou falando meditar. Se você meditar, ótimo. Mas quantas vezes por dia você para, sentir o ar entrando e o ar saindo? Essa é a única forma que a gente tem de se colocar no presente. Gente, todo mundo aqui tá aqui, trabalha o dia inteiro, é uma correria, às vezes não dá tempo, nem de ir no banheiro, na verdade. A gente tá sempre pra lá e pra cá, pensando 1000 coisas. Quem é mãe aqui ainda tem que chegar em casa, cuidar do filho, cuidar de um monte de coisas, e da comida, e do escritório, e do trabalho. Temos 1000 atividades. Qual o momento que a gente para? Sabe por que isso? Porque quando tu para e tu respira intencionalmente, tu te coloca no presente, porque tu estás comandando o teu cérebro a fazer uma ação que tu estás consciente com aquilo. Além disso, baixa o teu nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, que é o que faz a gente ficar na correria o dia inteiro, que é o que faz a gente, esse é o hormônio do estresse e a gente precisa baixar ele, a gente precisa desacelerar. E quando a gente está com o cortisol muito elevado, a gente está no nível de estresse absurdo, que a gente precisa, para se colocar no presente, respirar. Quantas de vocês fazem isso durante o dia? O meu melhor momento, e aí, minha experiência, tá? O meu melhor momento para fazer isso
é quando eu acordo de manhã. A maioria aqui, até porque há muito pouco tempo atrás eu também era, acorda de manhã e faz o quê? Pega o celular. Antes de dormir também, né? Dá boa noite pro marido, boa noite, amor, pega o celular para dar mais uma olhadinha. Não é verdade? E de manhã faz o quê também? Mesma coisa. Pega o celular para já se atualizar. Não posso ficar desatualizado. Antes de pegar o celular de manhã, acorda, abre os olhos, sente a tua cama, sente os teus lençóis, o teu travesseiro, escuta os barulhos na tua volta. Se for de passarinho, ótimo. Mas se não for, que seja o carro na rua, que seja o ar-condicionado, que seja os cachorros, não sei. Mas presta atenção no teu ambiente, isso é se colocar no agora. Depois senta na cama, respira 3 vezes intencionalmente. Solta o ar e vai para a tua vida. Vai tomar teu café da manhã. Até muito pouco tempo atrás eu também não tomava café da manhã. Tomar café da manhã é uma das formas da gente se colocar no agora. Perceba o que você está comendo. De preferência, prepare o seu alimento, mas perceba o que você está comendo. Perceba o alimento que está ali contigo. Perceba se tu toma café ao lado de quem você ama. Viva este momento. E depois vá para o seu dia. Vá para a sua loucura, que é a vida de toda mulher. Mas se você não tiver 3 minutos de manhã para viver isso, para respirar, você não tem vida. E aí não adianta eu te falar de poder do agora, de protagonismo, porque se você não consegue parar 3 minutos para respirar, para se colocar no presente, você não consegue se conectar com o teu melhor. Você não consegue se conectar com a tua essência. Isso é o poder do agora. Isso é assumir as rédeas da tua vida. Isso é assumir as rédeas, o protagonismo da tua história e fazer acontecer. Se você não consegue comandar o seu cérebro para respirar 3 minutos de manhã, você não consegue tomar decisões assertivas. Você não consegue se colocar no agora, no hoje, no presente. No nosso presente. Presente no sentido de dádiva. Porque é isso. Estarmos aqui hoje é uma dádiva. No presente, no agora. Isso faz a diferença na nossa vida. Assumir o protagonismo da nossa história é isso. O que eu posso fazer hoje para mudar a minha realidade? O que eu posso fazer hoje para alcançar o que eu tanto quero? Chega o final de ano, as pessoas ficam fazendo aquelas promessas do próximo ano, né? Não, esse ano eu vou ler 20 livros. A pessoa faz 20 anos que não lê uma página de um livro, mas ela faz a promessa na virada do ano que o ano que vem vai ler 20 livros. Ok, para tu ler 20 livros, que tal começar com uma página por dia? 5 minutos de leitura por dia. Essa é a decisão que tu pode ter hoje. Ano que vem eu quero emagrecer 10 quilos. Essa daí é a promessa, eu acho que universal. Todo mundo diz isso, que quer emagrecer uns quilinhos para o próximo ano, não é verdade? Mas o que tu tá fazendo hoje para isso? Ou não, é só depois da ceia que conta, né? A gente tem que esperar passar as festas de final de ano, né? Não é verdade? Gente, eu tô brincando, mas é assim que acontece com todo mundo. É assim que acontece com todo mundo. A gente fica só no campo das possibilidades. A gente fica só no campo se acontecesse isso, se acontecesse aquilo, na ansiedade do celular, na ansiedade do dia a dia, na ansiedade de querer e sonhar com as coisas. Mas o que estamos fazendo hoje para que isso efetivamente tenha resultado amanhã? Hoje.
a gente tem o presente. O presente é agora, é aqui e agora. E o que tu estás fazendo para mudar o teu futuro? Não olhe o passado. O que aconteceu contigo, eu costumo dizer que o passado não te define. A tua situação atual não te define. Você pode o que você quiser. Você pode alcançar o que você quiser. Basta tomar uma decisão. Que é onde? No hoje. No fazer diferente hoje. Apesar das circunstâncias. O que passou contigo, tu não pode mudar. O que passou na tua vida, as cicatrizes, eu costumo falar muito, né? Ontem me perguntaram lá na caixinha do Instagram, por que eu comecei a falar sobre relacionamento? E eu comecei a falar sobre relacionamento justamente por isso, porque quando eu entendi que a minha cicatriz não doía mais, eu entendi que eu podia falar para outras mulheres poderosas que elas podem fazer as suas feridas cicatrizarem. E é isso. A gente pode tudo o que a gente quiser. O que aconteceu contigo no passado não te define. A situação que tu estás hoje não te define. O que te define é tu assumir as rédeas da tua vida. E tu sabe onde tu quer chegar. E tu fazer acontecer. E tu fazer as coisas acontecer. Tomando decisões no hoje. No agora. Faz sentido isso para vocês? Você pode tudo o que você quiser. Tudo. Mas tem que estar no hoje. Tem que estar no agora. No respira e não pira. Não é isso? É assim que a gente vive hoje, gente. Um dia de cada vez. Pensando no futuro, planejando o futuro, estando consciente das tuas decisões, mas fazendo hoje, ou agora. Certo? Que coisa boa estar aqui falando com vocês novamente, na nossa live de quarta, com vocês entregando o meu melhor, dando o meu melhor, fazendo o hoje, para construir o meu futuro. E você? O que você está fazendo aí? Você está construindo o seu futuro também? Você está tomando as decisões hoje para ter o que você quer no futuro? Pensa nisso. Pensa nas decisões que tu está tomando no hoje. Certo? Gente, um beijo enorme. Muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima quarta, na nossa live de toda quarta. Certo? Beijo. Deus abençoe grandemente. Tchau!